que estão ao vivo conosco a partir das 18 horas, horário daqui de Manaus, 21 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Pode chegando, nós estamos fazendo hoje a transmissão, tanto pelo Instagram, como também pelo... Muito boa noite para todos vocês que estão ao vivo conosco a partir das 18 horas, horário daqui de Manaus, 21 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Pode ir chegando, nós estamos fazendo hoje a transmissão. Já solicitei aí, já, Felipe. Silencia o do telefone dentro do computador. Facebook. Então pode ir entrando. Vamos lá, vai encaminhando o convite aí para que mais pessoas possam participar conosco. Já estou trazendo aqui o nosso convidado do dia. Já estamos ao vivo também pelo Facebook. E agora pelo Instagram. Só coloca o celular para te filmar aí, tá? Muito bem, agora sim, para você que está entrando conosco, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Felipe Lopes na área mais uma vez, agora pelo Instagram e pelo Facebook. Acabamos de lá pelo nossa agenda semanal de lives. Que nós começamos na segunda-feira. Hoje nós estamos abordando o tema, dá uma reduzida aí para o retorno aí. Dá uma diminuída no som do teu telefone. Pronto. Hoje nós estamos abordando o tema cuidados básicos no enfrentamento do coronavírus. E hoje eu tenho um convidado muito especial, Dr. Ricardo Lima Cerudo. É um grande prazer receber uma figura tão importante para mim, além de ser um parceiro, é também um amigo pessoal, e que eu tenho a honra de aprender muito, e certamente não poderia ficar de fora desses convidados ilustres que eu selecionei para poder levar um conteúdo de valor para a sociedade. Eu quero já antecipadamente agradecer o aceite pelo convite, Ricardo. Sabemos o quão precioso também é o seu tempo e o quanto que também faz parte da tua missão entregar valor para a sociedade. Para aqueles que estão pelo WhatsApp, pelo Instagram, já clica no aviãozinho, vai enviando para outras pessoas e pode fazer as suas perguntas, seja pelo Facebook ou pelo Instagram. E eu quero desejar boas-vindas e pedir para o Dr. Ricardo Cerudo fazer a sua apresentação para a gente introduzir o nosso tema de hoje. Então, Felipe, antes de mais nada, queria agradecer o convite, dizer que é uma honra estar participando com você, que o amor, o carinho por você e pela tua missão também é mútuo, estamos juntos nessa, né? E o nosso objetivo aqui hoje é, diante de tudo que a gente vem estudando esse período aí desde que surgiu a doença, é buscar esclarecer algumas coisas que estão se tornando mito, algumas dúvidas que as pessoas têm, tá? Eu sou químico de formação, né? Mas em função de algumas pesquisas que a gente está fazendo agora para contribuir, né, com a solução do problema do Covid, na verdade, a comunidade científica toda, né, parou tudo que está fazendo e está buscando agora soluções para que possa ajudar aí nessa situação aí que tem afligido não só o Brasil, mas toda a humanidade, né? Então, a gente está participando de um grupo de pesquisa que tem feito alguns levantamentos importantes e eu espero que muito em breve a gente esteja aí com algumas soluções aí para ajudar a passar esse pesadelo que a gente está tendo, tá? Deixar livre aí, né, para participação e dizer que a gente está aqui para tirar dúvidas, né, dentro daquilo que a gente tem estudado e tem desenvolvido aí nesse período. Muito bem, apesar da sua humildade, eu vou lhe provocar a falar um pouquinho mais da sua formação, porque muitas pessoas não te conhecem, não só aquelas que já estão ao vivo conosco, mas também aquelas que vão ver por essa live ficar salva, não só
no Instagram por 24 horas, mas também pelo Facebook. Então, eu quero que você fale um pouquinho mais do teu background, além da sua formação em Química, o que você fez nessa perspectiva acadêmica de mestrado, de doutorado, há quanto tempo você já é pesquisador, onde você está atuando, fala um pouquinho mais aí para as pessoas te conhecerem. Beleza, Felipe. Vai fazer eu romper minha timidez mesmo, né? Felipe, hoje eu coordeno um laboratório chamado ILUM, né, que é um laboratório que fica na Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas, professor pesquisador. Meu doutorado e meu mestrado é na área de Química, né, e lá nesse laboratório, né, esse laboratório fica dentro de um centro de desenvolvimento de tecnologia e inovação, onde eu tive a grande honra de ser um dos pesquisadores que implantou o centro, né? E a ideia desse centro, a ideia desse projeto era a gente ter em Manaus uma estrutura que apoiasse projetos de desenvolvimento tecnológico. Então, lá no meu laboratório, basicamente, a gente trabalha com desenvolvimento de biotecnologia, de processos biotecnológicos. A ideia não é simplesmente fazer aquela pesquisa básica tradicional, mas é pegar a pesquisa básica tradicional e transformar ela em produto, né? Em coisas que agreguem valor para a sociedade e que possam ajudar. E dentro dessa temática aí, a gente está com uma proposta de ajuda para o coronavírus, né, que fez a gente estudar arduamente esse vírus e a sua ação nos últimos meses, mas, infelizmente, sobre essa proposta eu ainda não posso falar, porque está em segredo, ainda, né, em função do processo de pesquisa mesmo. Muito bem. Ricardo, a gente recebeu durante a semana aqui um nutricionista na segunda-feira. Na terça-feira iríamos entrevistar uma psiquiatra, mas deu um boicote do Instagram a nível Brasil, ninguém conseguiu fazer no horário que estava agendado, a gente reagendou para segunda-feira. Na quarta-feira, a gente recebemos um biotecnologista, também pesquisador, está fazendo o doutorando dele. Ele trouxe alguns aspectos de considerações e contribuições dos impactos biológicos também. Na segunda, a gente tinha falado sobre alimentação e atividade física em época de quarentena. Aí, na quinta-feira, a gente entrevistou uma fisioterapeuta que tem a atuação de sua pesquisa de mestrado na área de gerontologia, para falar do grupo de risco da velhice. Ontem, nós entrevistamos um pastor que é líder espiritual para falar sobre fé e responsabilidade social em tempos de crise. Tá? Então, perceba aqui, e hoje a gente está com um químico, e amanhã nós estaremos com um biólogo, e na segunda-feira, novamente, a gente volta com uma médica psiquiatra. Então, a minha intenção foi justamente mesclar e trazer pontos de vista que, a priori, são diferentes, mas, ao mesmo tempo, são complementares. Então, eu quero saber o teu ponto de vista como químico, não é? O que, de fato, é o coronavírus, o Covid-19, os seus impactos, potencialidades. É, de fato, algo para a gente se preocupar muito, não é? Enfim, fala um pouquinho da tua perspectiva de entendimento de qual é o nosso inimigo, quem nós estamos enfrentando aí nesse período, na perspectiva que você tem do teu olhar. Então, vamos lá, Felipe. Então, assim, existem alguns reservatórios biológicos na natureza, a gente chama de reservatório. São regiões que, por a gente não ter muito contato, possuem micro-organismos que o nosso sistema biológico não está adaptado, ou seja, meu sistema de defesa não conhece. Quando, por algum motivo, a gente entra em contato com esses reservatórios, existe a possibilidade de um desses micro-organismos passar para o nosso organismo e causar alguma ordem de desordem até que o nosso organismo se prepare novamente e conheça-o e reconheça-o e gere a capacidade de se defender dele. É disso que a gente está falando hoje. A gente está falando de um vírus que muito provavelmente deve ter vindo de algum mamífero, né? A principal suspeita é que foi de um morcego, mas pode ser de qualquer mamífero daquela região da China, né, onde eles têm esse hábito de se alimentar de animais selvagens, é cultural isso deles. E já havia há alguns anos, na verdade há bastante anos, né, o alerta de que essa situação que a gente está vivendo poderia acontecer em qualquer momento. Então, na verdade, assim, a gente não pode dizer, Felipe, que foi uma pessoa que se alimentou de um morcego e isso aconteceu. Provavelmente essas duas comunidades, a humana e a desse mamífero, estavam em contato, e esse vírus ele foi mutando, foi se transformando, até que ele conseguiu
infectar o primeiro ser humano que contraiu a doença, né? Um vírus é um organismo bastante singular, porque ele não tem metabolismo próprio, então ele utiliza o metabolismo do hospedeiro para a sua reprodução. Então, ele basicamente só tem reprodução, tá? Essa doença se dá por contato nas mucosas, né? Então, quando a nossa mucosa entra em contato com o vírus... Conexão, não sei se foi a minha ou tua. Opa. Voltou no Instagram, no Face está ainda voltando. Deu uma pausada, não sei se foi a minha ou a tua conexão. Bom, não sei, eu sei. Alguém pode ajudar aí até que... Voltou? Então, vamos lá, vou voltar um pouquinho, né? Esse vírus, ele entra... ele é absorvido não pela pele, mas pelas mucosas, né? E aí a gente entende por mucosa os olhos, né? As mucosas nasais e a boca. Não existe registro ainda de transmissão via contato sexual, não existe esse registro ainda. E aí, primeiramente, ele se aloja na região da traqueia e garganta. Então, os primeiros sintomas são tosse e irritação da garganta. Depois ele desce aos pulmões, e nos pulmões ele se instala nas células de proteção da superfície dos alvéolos, e ali ele transmite o código genético dele e começa a se replicar. Quando ele se replica, ele vai aumentando a carga dele dentro da célula, a célula enche até que ela explode. Quando isso acontece, e aí, quando isso acontece, começa um processo inflamatório, o organismo reconhece que está acontecendo algum problema ali, e de forma bastante violenta o organismo responde para aniquilar aquelas células para que o vírus não se reproduza mais, né? E aí, o que acontece? A partir desse momento, a gente começa a ter a degradação das células da camada superficial dos alvéolos, onde ocorre a proteção dos alvéolos. E aí pode acontecer que alguma bactéria, algum outro micro-organismo que estava ali presente, mas que não conseguia ter efeito por causa da proteção, se aproveita e se instala um estado de pneumonia. Então, primeiro a gente tem uma gripe, que é quando o vírus entra no primeiro momento. No segundo momento, a gente tem um processo mais grave de respiratório. E no terceiro momento, a gente pode chegar numa pneumonia e a gente já está entrando na fase mortal, né? Mas o que é importante a gente entender disso é que é um processo fortemente influenciado pelo nosso sistema imunológico, né? Então, quando a gente fala de grupo de risco, na verdade, o que está por trás do grupo de risco é o sistema imunológico. Então, pessoas que têm alguma situação de saúde que leva o seu sistema imunológico a reagir de uma maneira diferente são as pessoas que estão mais sujeitas a risco. Então, então assim, os idosos, pessoas autoimunes com doenças autoimunes, pessoas com doenças tipo hepatite viral, outra doença que esteja atingindo o sistema imune. Então, essas pessoas são mais sujeitas a essa doença. Você falou de 3 momentos dessa evolução, digamos assim, da perspectiva da contaminação dentro do organismo do indivíduo. Existe já um padrão de tempo de resposta para cada um? Lógico que, possivelmente, eu quero a tua confirmação, depende de organismo para organismo, mas geralmente, porque assim, a gente ouve falar muito que tem algumas pessoas que já estão com o vírus, já são portadoras, mas ainda não conseguiram tomar consciência, ainda estão assintomáticas, né? Geralmente, qual que é o tempo dessa maturação até que possa ter uma expressão maior desses sintomas e elas buscarem essa identificação? Então, Felipe, a estimativa dos artigos, né, é que 80% das pessoas que entrarem em contato com o vírus vão ficar assintomáticas, ou seja, não vão sentir nada. 80% das que entrarem em contato com o vírus. A grande maioria vai sentir uma dor na garganta, vai ter um pouquinho de tosse, né? Dos 20% restante, menos de 8% vai desenvolver a forma grave da doença, né? Então, assim, não é ter tido contato com o vírus não é a certeza de que você vai chegar na terceira fase. Mas existe muita dúvida entre os pesquisadores hoje, né? Então, os dados que estão vindo da Itália, os dados que estão vindo
principalmente da China, né, que estão publicando muito artigo, estou aqui com o computador com vários artigos abertos, eles são um pouco contraditórios, porque essa doença é muito nova. E provavelmente o vírus está mudando bastante e se adaptando bastante às novas populações que ele está encontrando. Tá? Mas o que é mais importante da gente saber, Felipe, é que existem maneiras seguras de se passar por isso, né? Existem atitudes e atividades que a gente pode fazer, várias frentes que a gente pode atuar no nosso dia a dia, que vão nos ajudar a passar por, ou a não adquirir a doença, ou se adquirir, a gente já está, os cientistas já estão desenvolvendo formas de diminuir a mortalidade, né? Então isso está mudando bastante todo dia. Aquilo que eu te falei, Felipe, a comunidade científica inteira, eu participo de vários grupos de cientistas, de pesquisadores, está todo mundo mobilizado, o cara da engenharia mecânica quer desenvolver a melhor máscara, o cara da computação quer fazer está fazendo aplicativo que ajuda a identificar pessoas para ir para o hospital ou não, o cara da química está desenvolvendo medicamento, então está todo mundo focado aí em resolver esse problema da humanidade. Bacana. Eu já estava fazendo uma transmissão mais cedo, no mini curso de inteligência emocional que a gente estava ministrando, e aí eu coloquei esse dado que eu vou até compartilhar aí pelo Face, só não vai ser possível compartilhar no Instagram. Vamos ver se vai chegar aí para você. Vê se você está vendo minha tela aí, no Facebook. Tô. Tá. Eu queria que você comentasse desse aspecto aqui. Você falou da China, né? A China foi o primeiro país, né, que teve a questão do Covid-19. Eu coloquei aí o primeiro caso, 17 de novembro de 2019. Né? Estados Unidos, a gente estava fazendo um comparativo e falando um pouquinho sobre a inteligência emocional dos chineses, a inteligência emocional dos americanos e a inteligência emocional do Brasil. Eu estava trazendo essa vertente para quem quiser assistir, está disponível no YouTube da ALAC, Academia Latino-Americana de Coaching, e compartilhei também no meu Facebook. E lá a gente trazia um pouquinho dessas perspectivas, a gente teve 3 horas de duração lá, foi bem bacana. E lá a gente levantou esse dado, que era o seguinte, olha só, a China teve o primeiro caso em 17 de novembro de 2019, e com um mês, após um mês do primeiro caso, tiveram 9.802 pessoas infectadas, 213 mortes em um mês, e infectados até dia 25/3, que foi quando foi disponibilizada essa fonte, há 3 dias atrás, tinha 81.661 indivíduos e 3.285 mortes. Né? Já começou a diminuir essa curva lá na China. Estados Unidos, no primeiro mês não teve nenhuma morte, agora já está com mais de 1.000 mortes, enquanto o Brasil tem 59 mortes. Então, eu queria que você colocasse, você estava falando sobre, né, a China traz alguns aspectos contraditórios, a evolução na perspectiva científica já tem, apesar de não ter a cura ainda, já tem várias coisas, pelo menos não foi divulgado, né? Mas já tem vários progressos, e eu quero saber, será que nesse progresso, Ricardo, o fato de a gente ter tido o primeiro caso dia 26 de fevereiro, né? O primeiro caso foi dia 17 de novembro na China, e no Brasil, dia 26 de fevereiro. O fato de ter sido dezembro, fevereiro, pouco mais de 3 meses depois aí, a gente tem algum tipo de benefício em relação a isso, dado o progresso que já está tendo da evolução das pesquisas científicas? Como é que está essa questão? Qual é a tua opinião em relação a isso? Oi, Felipe, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá, porque eu fiz uma bobagem aqui e acabei ficando com um áudio muito ruim. Então, assim, Felipe, as curvas de crescimento dessas doenças, elas são afetadas por vários fatores. O primeiro fator é o cultural, né? Como é que aquela cultura... Oi? Tá dando eco na tua voz. O celular tá com o volume ligado, não? Diminui mais o volume. Deixa mudo o volume do celular. Pronto. Resolveu? Tá. Então, vamos lá, retomando. Então, assim, essas curvas de desenvolvimento, elas se devem a vários fatores, né? Primeiro fator é o fator cultural, de como aquela população, ela se comporta no seu dia a dia. Quanto tempo a criança fica na escola, hábitos alimentares, estado da saúde, a idade média da população, né? A distribuição geográfica. Então, por exemplo,
A Itália é um país bem pequenininho com uma população grande, então a densidade geográfica é bem maior do que, por exemplo, no Brasil, que a gente tem o Amazonas, onde maior probabilidade de contaminação, né? Isso, né? Então, assim, é um pouco temerário algumas coisas que a gente vê na internet, dizendo assim, em 10 dias a Itália teve 10 casos, em 10 dias o Brasil já está com 50, aqui vai ser muito pior do que lá. Primeiro que a nossa população é muito maior do que a da Itália, né? Nosso território é muito maior do que o da Itália. Então, essas comparações, elas não são científicas, elas não levam a uma informação preditiva correta, tá? O que é mais correto é a gente observar como é que está a curva no Brasil, né? Então, você olhando a curva, você consegue ter uma visão de como ela vai se desenrolar se a gente continuar com as mesmas atitudes que a gente tem hoje, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu queria pedir para o pessoal que está aí ouvindo, né, ouvindo essa live, até por uma questão emocional também. Depois eu espero que a gente tenha uma oportunidade de falar, Felipe, como que o emocional afeta, né, nosso sistema imunológico, né? Então, até para evitar que o nosso sistema imunológico seja afetado por situações emotivas desfavoráveis a ele, né? Deixar o pessoal claro que não existe essas comparações. Vamos evitar um pouquinho, né? Vamos evitar um pouco de ver essas coisas na internet, né? E de entrar numa situação de pânico, né? A situação provavelmente não vai ser tão ruim quanto as pessoas estão colocando, né? Estão colocando aí na mídia. Mas, assim, é necessário que a gente tenha cuidado, é necessário que existam atitudes, mudanças de comportamento, de cultura, né? Mas o medo não é um bom conselheiro, o medo não é um bom... não faz nada bem para a saúde também e não ajuda a gente contra o coronavírus. A gente tem que agir com ciência, com inteligência, com espírito de irmandade muito grande, sabe? Como eu te falei, né, a propagação do vírus depende muito da cultura, né? E eu me preocupo muito com essa cultura belicosa que a gente tem no Brasil hoje, sabe? Eu acho que era um momento para a gente estar unido como nação, sabe, Felipe? Tratando isso como um problema técnico e não como um problema do meu time de futebol ideológico contra o teu time de futebol ideológico. Eu acho que esse tipo de atitude ele só leva à disseminação de informações falsas que levam ao medo, ao desespero, à compra de materiais desnecessários, a afastamentos sociais que às vezes não deveriam ter sido feitos, né? Mas, infelizmente, quem governa o nosso país, aí eu não estou falando de presidente, eu estou falando de modo geral, né? Quem comanda, né? Não estou falando de ninguém especificamente, não está dando ouvido para a academia, né? Para a ciência, né? Acho que nesse momento eles deveriam ter entregue o comando para a gente, né? Para a gente aconselhar, que nós nos aconselhássemos eles, né? Para o que eles devem fazer. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Muito bem, vamos lá, vamos ver as pessoas que estão presentes conosco. Você já pode mandar a sua pergunta, a sua participação, seja no Facebook, seja também aqui pelo Instagram. Já teve gente aqui, primeiro agradecer a presença da galera. A gente tem aqui no Instagram, deixa eu ver aqui, muitas pessoas entraram. Helena, Bia, Fedson, Franquinho, Adiludo, Renato Lima, Jarlisson, Clarice dando boa noite. Oi, boa noite. Mais pessoas aqui, Adriene, Michele, Tiago, Jean, Genivaldo, Vitória, Henrique. Muita gente. Paula Rios, lá de Recife, um abração. Miguel Novo, aqui de Manaus. Mano, Miguel Novo. Vera Dac, lá de Pernambuco, da nossa terrinha. Um abraço, tia Vera. Luiz Cerudo, mandando um oi aqui. O Gabriel falou assim, Ricardo, eu vi uma notícia que na humana, né, muitas pessoas estão se preocupando se o humano pode transmitir para os pets aí. O que você tem a falar sobre essa possibilidade ou não, dentro do que já é conhecido de avanço aí no entendimento do Covid-19? Felipe, assim que eu soube dessa notícia, isso me causou bastante estranheza, né? Porque normalmente esses organismos eles se adaptam a uma determinada espécie, né?
E não é muito comum essa troca, sabe? Ficar trocando de uma espécie para outra não é comum. Isso me causou bastante estranheza. Eu fui atrás da fonte dessa informação, fui atrás verificar se existia algum artigo indicando isso e eu não achei nada, né? Então, efetivamente, eu não vou te dizer que isso não aconteceu, mas eu não encontrei nada de alguma fonte confiável dizendo que isso realmente aconteceu. Tá? Não é comum, apesar de ser possível, mas não é comum, não. E mesmo que se passasse, não necessariamente ele vai desenvolver a Covid-19, vai desenvolver a doença, né? Uhum. A Pri Silveira perguntou, tenho lido que a falta de vitamina D contribui para o agravamento da doença. Isso é verídico? Então, acabou de sair um artigo quentinho, né, dizendo, um artigo italiano, ou é espanhol, não tenho certeza. É italiano ou espanhol. Observando uma correlação na ausência de vitamina D, né, com os casos mais graves de coronavírus. Então, como eu falei anteriormente, Felipe, é uma doença essencialmente de interação com o sistema imune. Então, o sistema imune tem um papel muito grande no agravamento da doença, né? E a vitamina D é um desses mediadores do sistema imune, tá? Então, existe uma grande possibilidade disso ser verdade, é uma coisa que, na verdade, que a gente já espera, né? Que a alimentação seja um fator primordial aí. E considerando isso daí, Felipe, eu fiz até uma lista aqui que eu gostaria de deixar aí para o pessoal que está na live aí, de alimentos, né? E de condições que ajudam o sistema imunológico, que fortalecem o sistema imunológico, e que vão ter impacto aí na nossa relação com essa doença. Então, a primeira de todas que eu coloquei na lista foi realmente a vitamina D, né? Então, muito cuidado aí no confinamento para a gente não se isolar do sol, né? Então, o sol é um dos principais cofatores da vitamina D, da absorção da vitamina D. Então, vamos dispensar aí, no nosso período aí de quarentena e de isolamento, vamos dispensar alguns minutinhos para o banho de sol, né? Então, diariamente, eu aqui com o pessoal aqui em casa, com os filhotes, né? E com a esposa, a gente tem saído aos finais da tarde para dar uma caminhada, pegar um pouquinho de sol, porque a vitamina D é importante. Fontes de vitamina D é a carne, o ovo, a manteiga, a sardinha. Oi? Em Manaus, qual que é o horário indicado aí? Então, a gente normalmente segue aquele horário, né, de menor incidência de raios UVA, né? Então, no início da manhã e no final da tarde, que o sol é mais saudável, né? Mas é muito importante o banho de sol, alguns minutos todo dia, tá? Então, vitamina D, carne, ovo, queijo, manteiga, sardinha, né? Então, são importantes fontes de vitamina D. Vitaminas do complexo B também são bastante importantes para o sistema imunológico, principalmente a B6 e a B12. Elas se encontram em bastante abundância em vegetais escuros, né? Então, couve, brócolis, né? A famosa vitamina C, que todo mundo sabe, né? Que atua, né? É sabedoria popular, que a gente encontra nos cítricos, né? Então, limão, laranja, acerola, camu-camu aqui no Amazonas é muito forte em vitamina C. Já tem alguma coisa na literatura também relacionando o zinco, tanto com tratamento como a ausência dele prejudicando, intensificando os efeitos da doença, né? Então, o zinco é muito comum em frango, carne, na castanha, né? Nossa famosa castanha do Pará. Uma outra ferramenta também de melhoria do sistema imunológico são os probióticos, né? E aí a gente espera muito em breve estar lançando aí uma linha de probióticos, né? Então, leite fermentado, kefir, né? E fundamentalmente evitar açúcar, né? O açúcar cristal, né? Aquele açúcar comum, né? Felipe, a literatura hoje já é bastante abundante, a ciência já sabe que boa parte do nosso sistema imunológico ele se encontra no intestino, né? Mediado por bactérias, né? Só para ter uma ideia, Felipe, a gente tem mais células de bactéria no nosso corpo do que células humanas, né? Isso é bom, isso é muito bom, porque elas protegem, elas mediam reações químicas, elas mediam produção de substâncias no intestino, né? Então, ter um bom equilíbrio bacteriano no intestino é fundamental. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está por aí, ela falou que talvez ela fosse entrar, a Midori, né, que é especialista em fabricação de kefir, né? Então, o kefir aí é um bom agente para esses probióticos. Mas o que é mais importante é o que mata as bactérias do intestino. Então, excesso de açúcar, comida muito oleosa, comidas muito ácidas, muito pimentosas, né? Também evitar
estados emocionais extremos, né? Então, por exemplo, medo, estresse tem um efeito muito, muito negativo no intestino, né? Então, é muito comum, a pessoa passa por um estresse profundo, ela tem um processo de prisão de ventre. Então, não é o intestino que para de funcionar, são as bactérias que morreram, tá? Então, antibiótico, o ideal é você estar fazendo o tratamento com antibiótico, fazer a ingestão de probiótico junto, né? Para repor a bactéria ali que está sendo morta pelo probiótico, né? Atividade física também, então eu dei uma olhadinha, tem vários sites na internet, vários youtubers, né, vários youtubers botando aí atividades físicas que dá para fazer dentro de casa, né? A falta de atividade física também afeta o sistema imunológico, né? E uma outra coisa bem legal, né? Eu até postei uma foto, Felipe, brincando, botei o Moisés, meu filhinho de 2 anos, comendo açaí, postei lá na foto, olha aqui tá o repelente de coronavírus, né? Então, os antioxidantes também ajudam bastante o sistema imunológico. E aqui no Amazonas, a gente é repleto de antioxidantes muito bons, como açaí, tucumã, buriti, né? E é isso aí. Então, alimentação, atividade física, pegar sol e ter uma cabeça bem legal, ficar em paz, que esse período vai passar. A humanidade já passou por vários períodos desses turbulentos e nós sobrevivemos e vamos sobreviver de novo. A gente tem tudo para sobreviver de novo. Tá? Então, uma cabeça em paz, tranquila, tranquilizar os familiares, tranquilizar todo mundo, tomar as medidas protetivas adequadas e ficar em paz, porque isso tudo vai passar, cara. Você estava falando agora há pouco do estresse também, e o Pepe Abraão, ele tinha feito um comentário, e fez outros também, que eu quero colocar, e se você quiser acrescentar, eu sei que você já falou na sua fala agora. Ele falou assim, o aumento do cortisol diminui a imunidade, e não é interessante se estressar também. Aí depois ele fez outro comentário, ele falou, ingestão de zinco é um aliado na imunidade ou é uma falácia? Depois você acabou falando do zinco também. E agora há pouco ele falou, a ingestão de kombucha é um grande aliado, tanto referente ao sistema imunológico como probiótico. Quer fazer algum comentário adicional em relação a esses comentários do Pepe Abraão? Então, bora lá. A primeira coisa que ele falou, me ajuda a lembrar aí, a primeira coisa foi... cortisol. Cortisol. Então, cortisol. É verdade, ele está certíssimo. O que é o estresse, né? Então, o estresse é uma situação que foi evolutiva, desenvolvida no ser humano, para que a gente tivesse muito rápido energia e capacidade de fugir, lutar e se proteger, tá? Então, o estresse é um estado passageiro que o indivíduo precisa para sobreviver naquele momento. Mas a nossa sociedade atual, né, ela, por uma série de motivos, tem levado a gente a ter um estado constante de estresse. Então, uma situação que deveria ser pontual, rápida, para a gente fugir do perigo, ela tem se prolongado, né? Então, você não tem um estresse, você se mantém estressado. Isso aí libera um hormônio chamado cortisol, ele está certo, esse hormônio ele atua no sistema endócrino todo e ele desvia algumas rotas metabólicas que dificultam o nosso sistema imunológico de agir. Então, isso aí é verdade. Olha, Felipe, é impressionante a ação do cortisol, cara. Eu estava lendo um estudo agora recente sobre o cortisol, que estava falando, ensinando que bebês, por exemplo, né, os bebês ficam protegidos quando os pais são carinhosos e atenciosos com ele. Então, a quantidade de cortisol, tanto do pai, da mãe e do bebê, nas interações, ela diminui significantemente, né, dando benefícios à saúde aí. Então, assim, de um modo geral, são situações prazerosas vão levar a gente a produzir hormônios bons e inibir o cortisol, né? Então, tá com o teu filhotinho em casa, cara, vai pro chão com o garoto, brinca, se joga, né? Não tem nada melhor para fazer nessa quarentena do que curtir os filhos, né? Tá? Muito bem. A Pri Silveira perguntou... A segunda, o zinco, né? O zinco. Então, de modo geral, eu fiz aqui uma lista de coisas, de substâncias que estão na literatura que ajudam o sistema imunológico. Quero deixar claro, nenhuma delas é remédio para Covid. Tá? Não estou dizendo assim, cara, tá com Covid, 1 grama de zinco por dia você vai ficar curado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de substâncias que a gente tem que ter na nossa dieta, na nossa alimentação, com Covid ou sem Covid, que ajudam o nosso sistema imunológico. Tá? Também não estou aconselhando a ingestão, não corra para a farmácia, né, para tomar esses remédios. Né? Muitas vezes que você vai ter um xixi caro, a gente brinca assim, né? Porque a grande parte, quando você toma essa ingestão da drogaria em grande quantidade, a maior parte vai para o seu xixi e ainda sobrecarrega o seu fígado, seu rim, seu fígado. Então, não é legal. O ideal é o quê? É você correr para
agora não é mais para o supermercado e nem para a frutaria. Você corre para o Disque Entrega e pede que essas frutas e verduras sejam entregues na sua casa, entendeu? E que isso se torne um hábito, né? Cada vez menos substâncias processadas e cada vez mais coisas naturais, tá? Em relação ao kombucha também, desculpa, eu esqueci, leite fermentado, kefir e kombucha, né? Kombucha também é um alimento aí emergente, né? Já tem alguns comerciais, é fácil de fazer em casa, e também ajuda bastante como probiótico, tá? Os probióticos têm ação sim. Fala que é o kombucha, para quem não conhece. Então, o kombucha na verdade, é uma tradição, né? No fim das contas, uma tradição oriental, né? Que cultiva algumas bactérias e fermentam leite, é um fermentado de leite, é bem específico esse fermentado, e ele produz ali uma série de substâncias interessantes, e ele também, né? Essas bactérias, elas se alojam no intestino, protegem os nossos intestinos de substâncias ruins, ajudam na regulação do sistema imunológico. E já tem relatórios, já tem artigos científicos publicados que até o nosso humor é influenciado pelas bactérias no intestino. Então, nosso humor, a nossa propensão a determinadas doenças. Então, por exemplo, o Alzheimer, já tem vários artigos dizendo que o Alzheimer é a ausência de determinadas bactérias no intestino, né? Então, aí, vamos tomar um pouquinho de cuidado também. Nesse período aí que a gente está desinfetando tudo, passando álcool em tudo, muito preocupado, né, principalmente com as crianças, né? Então, na primeira infância, é muito importante a criança brincar na areia, a criança ter contato com plantas, com os animais, é muito importante. Olha quem chegou por aqui, Felipe. Convidado ilustre. Dá tchau pro tio Felipe. Tchau, tio Felipe. Beijo. Vai lá. Vai contribuir, rapaz. É o futuro cientista aí. Gente, olha só, para os que estão participando, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, aproveite para enviar as suas perguntas e considerações. Temos pouco tempo para concluir a nossa live e temos aqui uma pergunta da Pri Silveira. Ela falou o seguinte: Ricardo, é possível identificar se estamos com a imunidade baixa? O corpo demonstra de alguma forma, sem precisar talvez aí ir no hospital, ir numa clínica, identificar a olho nu, sem fazer nenhum exame, o corpo demonstra? Então, o nosso corpo, ele fala com a gente, né? Então, por exemplo, tem algumas coisas assim do tipo, algumas... Opa! Pronto, voltou. Tem algumas situações que são características de quem está com a imunidade baixa, tá, Felipe? Por exemplo, excesso de sonolência, a pessoa está constantemente alérgica, pode ser um sinal de desequilíbrio da imunidade também, né? Mas assim, não tem uma regra para isso. Isso se manifesta muito diferente de cada um. Constipação é uma característica também de quem está com desequilíbrio dos probióticos no intestino, tá? Então, mas não tem nada, não tem uma regra, assim, não tem um sintoma. Mas o que é mais importante, eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com a doença. Eu acho que a gente tem que se focar mais na saúde, cara. Então, assim, boa alimentação, atividade física, e sempre dedicar um tempo a coisas prazerosas, a fazer coisas boas, coisas divertidas, estar com a família, estar com os amigos, né? São receitas para a gente ter um bom sistema imunológico, tá? Evitar o estresse, evitar o álcool, o fumo, evitar poluição, evitar outras coisas que degradam o nosso sistema, excesso de açúcar, né? Então, o nosso organismo ele não é muito bem adaptado para a absorção de açúcar, né? O açúcar simples. Então, o nosso sistema digestivo ele evoluiu para o carboidrato complexo, para a batata, para o trigo, por incrível que às vezes algumas pessoas vão me matar, nutricionistas vão me matar por causa disso. Mas a gente não é muito bom para digerir açúcar. Então, açúcar normalmente inflama o intestino. Então, refrigerante, bebidas exageradamente açucaradas não é muito legal. Vamos tentar tomar o cafezinho todo dia sem açúcar. Leite sem açúcar é bem melhor, é bem mais saudável. Muito bem. Ricardo, até agora está dando eco toda hora, dá para compreender tudo que você fala, mas ainda está tendo um eco aí, eu não sei de onde está vindo o retorno.
Qualquer coisa diminui um pouquinho o volume do computador, não sei se é isso. Cara, o volume do computador tá... Peraí, deixa eu... Tá zerado aqui o computador, cara. E qual que tá rolando? É o do Instagram? É do Instagram o áudio? Do celular? Oi. Felipe? Oi, tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Oi. Pronto, beleza. Agora vai dar uma melhorada, vamos fazer o teste. Eu sei que muitas das coisas que você tem feito na perspectiva de pesquisa em relação ao Covid-19 ainda não podem entrar em pesquisa, mas eu quero perguntar para você, como pesquisador... Peraí que está reconectando aqui. Peraí. Voltou. O que você espera de prognóstico para o futuro dos impactos dessa crise? Quanto tempo você vislumbra aí ter uma curva, né, sendo modificada? O que você espera em relação aos impactos que isso vai provocar? Como nós podemos criar aí seja mais sólido e não apenas fake news? Então vamos lá, Felipe. Qualquer estimativa hoje, ela seja de quem fizer, né, ela vai ser meramente sugestiva, vai ser uma coisa que aquela pessoa acredita. A comunidade científica, em peso, acredita que as decisões não estão sendo tomadas da maneira correta, né? Então é um consenso, sabe? E aí isso impacta muito no resultado, né? Eu acredito firmemente que o isolamento nesse primeiro momento é importante, né? Os cuidados de higienização também, né? Mas eventualmente a gente vai ter que começar a afrouxar isso daí, né? E isso daí tem que ser feito por um acampamento muito grande. Tem alguns casos, né, Felipe, como por exemplo a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, eu acho, dos países que eu estudei no tratamento da Covid, eu acho que é o exemplar para mim, né? Ela traz várias aprendizagens muito boas. Então, ela fez teste, por exemplo, em toda a população, identificou muito rápido as pessoas que estavam com vírus, isolou essas pessoas, né? E muito rapidamente ela resolveu a situação, tá? Bom, o consenso aqui no Brasil não existe, mas alguns falam que a gente deve estar em crise até junho, julho, e aqueles mais pessimistas falam que a gente deve estar em crise ainda até agosto, né? Agosto, setembro, tá? Mas assim, a tendência é que cada vez mais a comunidade científica encontre aí formas de diminuir o impacto, né? Principalmente a mortalidade da doença. Então, já tem alguns medicamentos que estão sendo estudados e ministrados com sucesso. Inclusive, tem um grupo aqui em Manaus que está participando dessa pesquisa, né? E já tem outras substâncias que estão sendo testadas ao redor do mundo. Então, muito em breve, a gente vai ter substâncias aí, medicamentos que vão ajudar, né? Ajudar no tratamento. A gente não fala muito de cura, sabe? Falar de cura é um pouco complicado, né? Mas a gente está falando de remédios que vão atenuar os efeitos da gripe e evitar que a pessoa entre nas fases mais graves da doença. Muito bem, você falou de higienização. Eu quero te perguntar uma coisa que muitas vezes gera dúvidas nas pessoas. Qual que é o efeito que faz no uso do álcool? Falar um pouquinho das diferenças de percentuais e por que abaixo de 70, como é falado, não teria tanto efeito, explicar tecnicamente o que seria isso. E também tem muitas pessoas que estão muito preocupadas em trazer o álcool gel para casa. E eu quero ouvir de você também qual que é a diferença entre a higienização com álcool gel e também com sabão, né, dentro de casa. Qual que é a perspectiva que ocasiona nessa proteção aí, nessa higienização? Então, vamos lá. O coronavírus, né, daí vem o nome, né, corona, é porque ele vem, o material genético, ele está armazenadinho dentro de uma bolinha de gordura, né, de material adiposo, né, gordura até um pouco errado de falar. Mas, de modo geral, é isso, né. Isso daí, ele entra em contato com a célula, essa capa, ela tem alguns receptores que eles entram em contato com a célula, esses receptores se comunicam com a célula, aí ele entra e libera o material genético. Tá? Então, é basicamente para isso que serve a coroa do vírus,
para proteção, para entrar na célula e entregar o material genético. O álcool, né? O álcool, ele vem justamente remover essa camada de proteção. Então, o álcool, pela polaridade que ele tem, é uma substância ambifótera, né? Ou seja, ele é tanto polar quanto apolar, ele vai conseguir quebrar essa camada, expõe o material genético ao oxigênio e ele não resiste. Ele não resiste à temperatura, não resiste ao oxigênio, se ele estiver exposto, ele morre. Mas o que é importante, Felipe, é que o álcool, até para a gente evitar, né, a indústria brasileira não estava preparada para produzir essa quantidade de álcool que a gente está precisando hoje. Então, não precisa você se desesperar com álcool. O que é legal do álcool? O legal do álcool é a portabilidade dele. Você não consegue levar com você, a qualquer lugar que você vai, uma pia, um sabão e uma torneira, mas você consegue levar um vidrinho de álcool. Então, ele é para situações de portabilidade. Vou ter que sair na rua, não tem jeito, vou ter que resolver algum problema, levo meu vidrinho de álcool, de tempos em tempos vou lá, passo um pouquinho na mão, nos braços, no dedo, no punho e faço a higienização. Voltei para casa, deixo o álcool guardadinho e vou usar sabão, vou usar água sanitária, né, que é suficiente. Lembrando, o álcool ele tem que estar... Oi? O efeito do sabão e água é o mesmo do álcool, é diferente? O efeito do sabão é o mesmo. O sabão, seja ele qual for, seja sabão em barra, o detergente, seja qual for, é o mesmo. Né? O sabão, o que ele faz? Por que o sabão limpa? Porque ele faz com que a gordura solubilize. Né? Então, ele pega a gordura e dissolve na água. Ele vai fazer a mesma coisa com o vírus. Ele vai dissolver a gordura do vírus na água, expôs o material genético é destruído imediatamente. Então, o sabão é suficiente. Tá? Evitar, pessoal, por favor, vamos evitar misturar produtos químicos, né? Então, misturar água sanitária com sabão para ficar mais forte, misturar vinagre com sabão. Essas misturas, normalmente, elas liberam gases tóxicos que podem fazer bastante mal para a saúde. Amônia, gás cloro, tá? Então, não tem necessidade de misturar. Água sanitária no pano de chão é suficiente. O desinfetante no pano de chão é suficiente. Isso que eu estou falando está apoiado em artigos científicos, tá? Para roupa, né? Para roupa, não misture, né? Então, eu já vi gente perguntar assim para mim, professor, se eu adicionar água sanitária no sabão em pó para lavar roupa, primeiro, você vai estragar a sua roupa e, segundo, você vai produzir no local onde está a sua máquina de lavar alguns gases tóxicos que fazem bastante mal para a saúde, como amônia, por exemplo, e gás cloro, tá? Ou cloro-amônia, que é pior ainda. Então, o que você faz? O que você faz? Você pega a última água, né? A água do enxágue, a última água do processo de lavagem, ou o processo manual, né? Ou na máquina de lavar, água de enxágue, aquela última água, e você coloca um copinho daquele de desinfetante, né? Um desinfetante com cheirinho bom. Isso aí ajuda a matar qualquer coisa que tenha ficado na roupa, né? Ou ajuda até ali uma camadinha de desinfetante ali, ajuda, né? Então, é possível fazer isso, né? Eu posso dizer um pouquinho para você, Felipe, eu, em função de algumas atividades que eu estou fazendo, eventualmente eu tenho que sair de casa. E em casa eu tenho um bebê de 2 anos e tenho um filho mais velho de 9 anos asmático. Então, eu me preocupo bastante com isso. Então, qual é o meu procedimento? Eu saio, eu levo a minha máscara e eu levo o meu potinho de álcool, tá? Cheguei, eu estaciono o carro na garagem, eu não entro em casa, eu vou direto para uma área, para um cantinho que eu tenho aqui, tiro toda a roupa, aquele tênis eu coloco num cantinho, se possível, passa ali um desinfetante na sola do tênis, porque o vírus sobrevive na sola do tênis por até 48 horas e sobrevive no asfalto por até 24 horas, tá? Independente da temperatura. Tiro a roupa ali mesmo, fico ali em trajes menores ali na garagem de casa e já levo a roupa direto para o local onde ela é lavada, ela não entra dentro de casa, tá? E ali eu tenho um vidro de álcool, eu faço a asepsia das áreas que ficaram expostas, tive que tirar a barba, então eu sou aquela pessoa que o Felipe anunciou sim, tá, galera? Eu só tô sem barba porque a Bárbara não deixa que a máscara encaixe de maneira adequada, eu tive que tirar a barba, né? Com muita tristeza para mim, porque eu continuo aquela barba há bastante tempo. Falando nisso, como que é essa questão da indicação das pessoas de tirarem a barba ou por quê? Você poderia falar um pouquinho disso também? Então, eu dei uma pesquisada sobre essa situação da barba, fiquei bastante preocupado, né?
não achei nenhum artigo científico que correlacionasse vírus com a barba. O que eu achei foi artigo falando da flora bacteriana que fica na barba, né? Porque tem uma certa dificuldade de fazer asepsia, tá? Mas, assim, a barba, ela realmente acumula, né? Então, é óbvio isso, a pele ela é mais lisa, né? Então, ela é menos rugosa, a barba, ela aumenta a área superficial e você pode absorver aí partículas, né? Lembrando, né, que a principal forma são duas formas bem importantes de transmissão desse vírus. A primeira é através de gotículas, né? Do falar, gotículas do espirrar, gotículas do tossir. Essas gotículas, existem estudos que dizem que podem viajar até 2 metros de distância, né? Então, você pode absorver direto do falar, a pessoa fala perto de você, você absorve, né? Entrando em contato com uma das mucosas, ou então, essa partícula, ela voa, fica numa superfície, você pega na superfície, o vírus vem para sua mão. E aí você coça o olho, você põe a mão na boca. Existe uma estimativa que a gente coloca a mão no rosto mais ou menos 40 ou 400 vezes por dia, mas a gente tem esse hábito e a gente não percebe. A gente coça a cabeça, a gente bota a mão no rosto e a gente pode estar se contaminando. Então, essa é uma outra dica bem legal também. Tá na rua, não bota a mão no rosto, não bota a mão na boca, não coça o olho, né? Na verdade, meu oftalmologista ele dizia para mim que quando a gente quer coçar com o olho, a gente tem que coçar com o cotovelo, né? Ele sempre, então, não coça, não bote a mão no rosto quando você estiver na rua, né? Aí você garante que se você pegou o vírus por contato, ele está na sua mão, você passou o álcool, você resolveu o problema, tá? Então, assim, existe essa situação da barba, mas o principal problema da barba é que ela impede a máscara de proteger bem o rosto. Então, os profissionais de saúde normalmente não usam barba por causa disso, né? Porque a barba, ela não permite. Então, como eu estou tendo que, em função de ter que ir algumas vezes ao hospital, eu estou tendo que usar aquela máscara N95, ela tem que ficar bem vedadinha no meu rosto. Então, eu tive que tirar a barba. Entendi. Ô, Ricardo, a gente já só tem mais 5 minutinhos para a gente finalizar, infelizmente, o nosso bate-papo de hoje. A Bia perguntou assim, quem já pegou o coronavírus e se recuperou, pode voltar a pegar? Então, Felipe, tem acontecido há relatos na China, né, de uma situação bem incomum, né, do vírus estar sendo reincidente. Então, já tem alguns casos de reincidência na China, né? Então, alguns pacientes que foram declarados curados e retornaram e tiveram a doença novamente. As pessoas, a gente não está sabendo dizer o que foi que aconteceu. Se o vírus mudou tão rápido a ponto de causar doença de novo, ou se teve algum problema ali de saúde da própria pessoa que fez isso reincidir. Então, assim, essa resposta não é conclusiva ainda. O comum é que os vírus da gripe não sejam reincidentes, pelo menos não aquele vírus, né? Vai vir um novo vírus ou uma mutação daquele vírus e você pega a gripe de novo. Tá? O Gabriel Lius, lá de Pernambuco, falou assim, eu vi a coletiva de imprensa agora há pouco com o ministro da Saúde e ele disse que estamos enfrentando não somente Covid-19, mas outras doenças da época aqui no Brasil. Algum comentário? O Brasil, em função do seu clima, né, e da característica peculiar da sua geografia, a gente tem algumas doenças que são sazonais, né, e que, de certo modo, vitimizam muito mais a nossa população até do que o Covid, né. Então, a gente trata com algumas doenças aí, como dengue, malária, chikungunya, né, doenças características do período chuvoso, e que afetam bastante a saúde da população, né? Então, isso é verdade, sim. Né? A gente tem várias doenças aí que estão concorrendo aí com o Covid, porque são doenças de época, né? Doenças sazonais, que a gente chama. Bacana. Para vocês que estão assistindo, está gostando da live, gostou do conteúdo de hoje, sobe os coraçãozinhos aí, eu coloco uma palavra que define a sua gratidão por estar aqui conosco, recebendo esses conteúdos científicos e de alta contribuição para nos protegermos nesse período de crise. Temos aqui uma pergunta de uma mulher, que é a mais linda aqui da live de todo o planeta, Michele Buarque, mais conhecida como minha esposa. Ela falou assim, o sabão em pó não é suficiente para roupa? Você estava falando agora há pouco sobre as misturas que as pessoas estão fazendo. Aí ela perguntou se o sabão em pó já é suficiente para roupa. É suficiente, sim. É suficiente. Assim, aquilo que a gente está falando, né? Às vezes, imagina assim, a pessoa liga para mim e pergunta assim, posso colocar desinfetante? Pô, cara, tu vai dizer não, a pessoa vai ficar com
vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Fala, cara, coloca, mas coloca de forma eficiente. Coloca na água de lavagem, né? Coloca na última água, né? Um detalhe aí, Michele, querida, né? Minha irmãzinha, a gente tem que manter a asepsia da máquina de lavar roupa também, tá? Então, a máquina de lavar roupa normalmente é um ambiente úmido, abafado e fechado. Então, é muito comum a gente ter colônias de bactéria morando na máquina de lavar roupa. Então, sempre ter esse cuidado aí, né? Então, sei lá, cada N ciclos você faz uma lavagem só com água e sabão, sem nada lá dentro. E, eventualmente, chama o técnico para dar uma olhadinha e ver se precisa fazer uma limpeza do tanque. Tá? Isso aí é bem importante também. Bacana. O Luiz Cerudo fez a pergunta que já foi respondida também, se era possível contrair o Covid-19 pela segunda vez. E, gente, a gente está indo para o final. Infelizmente, a gente está acabando. Quando a gente tem um papo tão bacana, o tempo passa rápido, a gente não sente. Eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que participaram. Agora há pouco também entrou aqui uma pessoa muito especial para mim, meu papai, falando lá diretamente da Baixada Santista. Um beijo, pai. Um beijo, mãe, todos que estão acompanhando aí, minha família. E muitas pessoas aqui. O Luiz Cerudo, como o próprio nome diz, é o meu papai também. Meu papai estava aí também. Olha aí, os dois papais na live prestigiando os seus filhos. Então, um abraço, seu Luiz, um abraço, Maviael, e todas as pessoas que estiveram aqui. O Gabriel falou novamente, eu vi na televisão que para limpar o chão com água e vinagre, limpa melhor que esses produtos industrializados. Não é verdade. Essa aí foi muito boa. Valeu, Gabriel, por trazer isso daí. O vinagre tem, sim, certo efeito sobre os vírus do tipo corona, mas é um efeito bem menor do que os produtos de limpeza convencionais. Então, vamos guardar o vinagre aí para a cozinha, porque ele funciona bacana lá. Para o chão, pessoal, água sanitária, desinfetante é suficiente, tá? Tem vários artigos publicados que entre 3 e 5 segundos o vírus já está eliminado quando tem contato com essas substâncias, principalmente a água sanitária. O pinho-sol resolve, os desinfetantes comuns resolvem, então fiquem despreocupados. Não tem necessidade de acabar com o estoque de vinagre, não. Tá? Bacana. Cerudo, antes que o Instagram encerre a live, que já está faltando 1 ou 2 minutos, eu quero aqui agradecer mais uma vez a tua participação, o aceite do convite em transformar a nossa semana em uma semana mais rica de conhecimentos, e essas pessoas que nos acompanham como seguidores certamente terminam essa live aí muito mais informados. Quero passar a oportunidade para você fazer os seus agradecimentos finais. Felipe, gratidão eterna pela oportunidade. É nosso papel do cientista, do pesquisador, esclarecer a comunidade, sempre se baseando na informação científica de melhor qualidade. Tá? Então, tudo que eu falei aqui está baseado nos artigos científicos que estão sendo publicados, tá? Então, dentro do rigor científico. Né? Dizer para a galera que está aí, para o pessoal que está aí até essa hora, né? E para as pessoas que vão ver isso depois, que é fundamental cuidar da saúde,